Salve, salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta aula vamos tratar sobre os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Segue a vinheta. Bom, gente, sobre essa participação dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, nós temos que lembrar lá as questões da primeira Revolução Industrial, né? Vocês lembram que ela acontece na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Ela tem como sua principal característica o surgimento da máquina a vapor e o tear mecânico, e como fonte de energia, o carvão mineral. Pois bem, quando os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial, né, sobre essa questão da industrialização estadunidense, nós temos que lembrar também que os Estados Unidos ele está junto com a Inglaterra na Segunda Revolução Industrial, em que nós já temos aí a energia elétrica, as siderúrgicas, as metalúrgicas, a indústria petroquímica, né? São fatores que já estão presentes no território estadunidense. Então, a expansão industrial e tecnológica no século XX e a intensa participação dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais tiveram fortes desdobramentos para o capitalismo. O poder militar e econômico dos Estados Unidos foi intensificado durante a Segunda Guerra Mundial. E aí esse período aí desse fortalecimento norte-americano, mais precisamente dos Estados Unidos, com relação à industrialização, nós temos o quê? A ajuda financeira dos Estados Unidos no pós-guerra. E aí esse pós-guerra nós vamos ter um período chamado de Guerra Fria. Só que, digamos assim, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Conferência de Bretton Woods, né? Onde o dólar se torna a moeda internacional usada para as finanças de todos os países. Então isso acontece em 1944 nos Estados Unidos. É a partir desse momento que os Estados Unidos se tornam uma potência mundial. Depois que acontece a Segunda Guerra Mundial, o mundo então ele fica chamado bipolarizado, né? E aí nós temos uma regionalização mundial. Essa regionalização mundial ela vai ser de acordo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em conta 3 fatores, né? A educação, a expectativa de vida e a renda per capita. Então nós temos o seguinte: os países de primeiro mundo são os países desenvolvidos, os países de segundo mundo são os países socialistas, lembrando que nós estamos aí vivendo o período da Guerra Fria, que vai de 1945 até 1990. E os países de terceiro mundo são os países subdesenvolvidos. Na atualidade, nós não temos mais esse termo países socialistas, né? E aí entra um novo termo, uma nova denominação, que é chamado de países em desenvolvimento ou países emergentes. E o que seria isso, esses países? Esses países não têm características nem de país desenvolvido, nem características de países subdesenvolvidos. Ou seja, tem características de ambas as situações dos países. A exemplo do Brasil, ele é considerado um país em desenvolvimento. Tem uma riqueza de um país desenvolvido, entretanto, essa distribuição dessa riqueza, as mazelas econômicas, a má distribuição de renda, né, são características de países subdesenvolvidos. Lógico que o grau de escolaridade da população, o acesso à água potável, à energia elétrica,
também entram nessas questões de países subdesenvolvidos. Por isso que o Brasil não é considerado um país desenvolvido. Então, durante essa Guerra Fria, nós tivemos uma disputa entre o capitalismo e o socialismo. Aí você me pergunta, professor, e o que foi essa Guerra Fria? Era uma disputa para determinar qual era o melhor sistema político e econômico para o mundo. Entre esses dois sistemas nós tínhamos o quê? O capitalismo e nós tínhamos o socialismo. Né? O que era o capitalismo? Né? Na sociedade, então, tinha a divisão em classes. Né? Ou seja, no capitalismo nós temos o rico, o pobre. No socialismo não há essa divisão de classes, ou pelo menos, digamos assim, didaticamente não era para haver essa divisão de classes, era para ser uma sociedade igualitária, sem divisão de classes, dominada pelos altos funcionários do governo. Apenas isso. Na economia, como é que funciona? O capitalismo, economia de mercado comandado por empresas particulares. A privatização da economia, ou seja, o modelo econômico baseado na propriedade privada com o objetivo de se obter lucro, né? No socialismo, a economia é planificada, centralizada e dominada por empresas públicas, são as chamadas estatais. Então, as empresas dentro do sistema socialista, ela pertence todas elas ao governo. E o lucro, em tese, dessas empresas era para ser dividida entre a população. E a propriedade? A ênfase na propriedade privada dos meios de produção, na indústria, a terra e tudo mais. No socialismo, ênfase na propriedade coletiva dos meios de produção. Então, todas as pessoas teriam o direito e o acesso à terra. E dela tirar o seu sustento e a sua renda. Entendeu? Então, aí, basicamente, um resumão entre o capitalismo e o socialismo. E a Guerra Fria vai ser justamente a disputa entre esses dois sistemas econômicos. Opa, deixa eu voltar aqui. Esses dois sistemas econômicos, certo? Que é o capitalismo e o socialismo. E aí? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, ela forma aí, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ela lidera uma parte dessa disputa entre esses dois blocos econômicos. E do outro lado nós temos os Estados Unidos da América representando aí o capitalismo, os Estados Unidos liderando os países capitalistas, né? Então, em 1945, os Estados Unidos lançam 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Aí nós temos o quê? O encerramento da Segunda Guerra Mundial, mostrando a superioridade militar dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Em 1949, a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares, né? Então, vi aí que é uma disputa também militar. Essa Guerra Fria é justamente essa determinação em várias vertentes para disputar essa ideologia, né? E aí ela vai passar pelo campo militar, pelo campo econômico, pelo campo tecnológico. Ela vai ser uma disputa de vários setores, entendeu? O que acontece? Nessa corrida tecnológica também nós temos o quê? Uma corrida espacial, por exemplo, o Yuri Gagarin, representando os países socialistas, é o primeiro homem a viajar ao espaço, né? Nós temos a Rússia também, que lança o primeiro satélite ao espaço, o Sputnik. E aí, logo em seguida, vem os Estados Unidos e fazem a famosa viagem à Lua, onde Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar em terras lunares, né? E aí nós temos no campo militar o quê? A formação das suas uniões, né? Do lado capitalista cria-se a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
Além da OTAN, cria-se também a OTASE, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Do lado socialista, cria-se o Pacto de Varsóvia. No plano econômico, deixa eu ver se eu arrumo uma canetinha aqui para grifar para vocês darem uma olhadinha. No plano econômico, os Estados Unidos criam o Plano Marshall, né? Esse Plano Marshall tem dois objetivos, que seria a reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial e, por sua vez, incentivar que esses países não, digamos assim, não se enquadrem no regime socialista. No lado socialista, nós temos a criação da Comecon, que mais ou menos é a cooperação econômica mútua dos países socialistas. No plano de inteligência, cria-se a CIA, né? É uma famosa polícia, que muitos de vocês já viram em filmes americanos. E cria-se a KGB, também famosa pelos filmes. Vocês já devem ter ouvido essas duas agências de inteligência. Que mais? Aí nós temos os pontos chaves dos conflitos, né? Aí a Guerra da Coreia, onde separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. A Coreia do Norte vira socialista, comunista, né, até hoje. E a Coreia do Sul vira capitalista. E por causa desse fator da Coreia do Sul ser capitalista, ela recebe muitos investimentos, mas muitos investimentos mesmo dos países capitalistas para se tornar uma potência regional e mostrar aí a superioridade do regime capitalista. Por outro lado, nós temos o que? Cuba, aqui no continente americano, a ilha lá de Fidel Castro, né? Cuba se torna socialista através da Revolução Cubana e viram, digamos assim, uma espécie de apoio da Rússia, né, nesse quesito aí. Aí o que acontece? Com medo do crescimento do socialismo, até do desenvolvimento do socialismo como um meio ideológico político, que se faz? Estados Unidos cria-se um bloqueio econômico com Cuba, impedindo que todos os países capitalistas tenham negócios, né, comércios com a ilha lá de Fidel Castro. Então aí nós temos aqui a Guerra Fria. E como é que vai acabar a Guerra Fria? Com a queda do Muro de Berlim, marca o fim da União Soviética, né? Aí nós temos a Alemanha unificada, lembrando que com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes. A Alemanha Oriental sob responsabilidade da Rússia e a Alemanha Ocidental sob responsabilidade de três partes, né? Três federações, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. E nós temos também a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, o fim da União Soviética. Por N fatores, né? Guerras internas, conflitos, fome, são fatores que marcam o fim da União Soviética. Beleza, galera? Não se esqueçam de deixar o like aí, nos marcar nos comentários, ativar o sininho, para que nós possamos estar trabalhando mais vídeos aí para vocês. Bom? Deixem perguntas no comentário, tá, gente? Valeu!